Série A você virou pra gente e falou assim, pode ter certeza que eu vou aparecer nessa primeira lista aí, entre os 10 do Vitória. O que é que está acontecendo que você não está conseguindo cumprir essa promessa? Dos 8 jogos, 5 fora de casa. Nenhum outro time na Série A do Brasileiro fez 5 jogos fora de casa, só o Vitória. Então é óbvio que a partir do instante que a gente igualar o número de jogos dentro e fora de casa, certamente a população vai ser outra. Você acha que a dificuldade é essa, especialmente, então, jogar fora? Não é que a dificuldade é essa, mas a dificuldade em se jogar fora e somar pontos hoje, ela é mais forte do que quando a gente joga dentro do Barradão, que a nossa chance aumenta muito, as equipes temem jogar aqui dentro. E quando o Vitória joga fora de casa, com exceção desse jogo de São Paulo, não fez uma grande partida fora de casa, mesmo quando empatou com o América, empatou com o Botafogo. Esse jogo, sim, esse último dia de São Paulo, a equipe fez um grande jogo, mas infelizmente acabou bobeando ao término do jogo já e foi derrotado. Mancini, o Vitória geralmente... O Vitória geralmente faz uma boa partida no segundo tempo, né? No primeiro não vai bem e no segundo ele consegue ter um rendimento muito melhor. Nessa partida contra o São Paulo, no primeiro tempo ele já foi bem. Mas você tem falado bastante de o time ainda vai encaixar, o time ainda vai pegar a liga. O que está faltando para o time pegar a liga e o encaixe? São peças de reposição? Eu acho que peças de reposição sim, mas eu acho que o conceito que você forma dentro do seu grupo de trabalho, eu acho que é o mais importante. É você passar a informação ao atleta de que todos eles são capazes de fazerem aquilo que foi visto nesse último jogo. Então, assim, não foi surpresa a nossa atuação, mas foi fruto de uma conversa e de um tempo de trabalho onde a gente tem mostrado para eles que é fundamental que mesmo jogando fora de casa, que o Vitória tenha aquele ímpeto que tem aqui dentro. Às vezes a gente não vai conseguir fazer isso, porque o adversário jogando dentro de casa, ele te impõe uma coisa diferente que você não está esperando. A força, a pressão de estar jogando em casa. Mas acho que a demonstração que o time do Vitória deu nesse último jogo faz com que a gente possa acreditar que esse conceito do fortalecimento da equipe fora de casa seja mantido. Mancini, eu vou falar um pouquinho do jogo contra a Chapecoense domingo aqui. Logo quando acabou o jogo do São Paulo, você disse que tinha algumas dúvidas, ali principalmente no substituto de William Farias. Poderia colocar o Marcelo ou até de repente o Thiago Real. Você já conseguiu sanar essas dúvidas? A gente sabe que você só fez o primeiro treinamento hoje aqui, já pode adiantar alguma coisa? O possível retorno do Flávio, o Flávio já está liberado para essa partida. Adiante alguma coisa para a gente, por favor? Então, eu ainda não sei, né? O time ainda vai ser estudado e montado. Eu não vou ter o William Farias, eu tenho a opção de Marcelo, de Zé Wellison, ou de deixar o time mais ofensivo, fazendo com que o Thiago seja o segundo homem, até mesmo o Flávio. Nesse jogo especificamente eu tenho também a volta do Leandro Mendes, então dá para, de repente, montar o meio campo um pouco mais ofensivo. O ser ofensivo não pode quebrar o meu equilíbrio de equipe. O Vitória vem muito bem aqui dentro de casa, então isso tudo eu vou ter que pensar. Sinceramente, hoje eu ainda não tenho time, eu não sei se o Norberto vai estar pronto para jogar, o Maicon voltou hoje aos treinos, então são situações onde eu vou ter que me arrastar possivelmente até momentos antes do jogo para soltar a escalação. Assim, a torcida depositou muita fé, digamos assim, no trio Dagoberto, Chiesa e Marinho. Só que a gente vê que em um jogo um se destaca, em outro jogo o outro se destaca, mas você não vê a conexão. Os três, você vê a troca de passe, aquela coisa de, os três realmente entraram em sintonia. O que é que está faltando? Eu vi você, inclusive, conversando com os três ali antes do treino. O que é que está faltando para esses três se encaixarem ali na frente? Eu acho que o que está faltando é exatamente a sequência de jogos, né? São atletas. Eu tenho, nesse ataque formado, eu tenho o Marinho, que é de muita força e velocidade, eu tenho o Chiesa, que tem uma ótima velocidade e que tem técnica também, eu tenho o Dagoberto, que tem muita visão de jogo, hábil também. Então são jogadores rodados e que têm a capacidade de irem se acertando aos poucos, né? A sequência de jogos vai nos dar isso aí. O jogo contra o São Paulo, nós já vimos uma grande evolução em relação aos jogos fora de casa. O jogo contra o Internacional aqui dentro do Barradão, os três foram muito bem nos jogos. Então eu acho que o que está faltando é realmente um encaixe de jogo, uma sequência para que todos possam render aquilo que todos nós esperamos.
Mancini, você levou no último jogo o Ian e o Nixon. Esses jogadores estão naquela fase ainda de maturação, de transição do sub-20 para o profissional, ou você acha que em algum momento ainda, nesse primeiro turno, você pode utilizá-los já com confiança? Olha, eu gostaria de utilizá-los no momento onde a gente estivesse bem situado na tabela, até para que você não exercesse sobre os jovens um peso a mais, né? A necessidade de dizer que são atletas de futuro, mas que no momento a entrada deles até pode acontecer, mas ela está sendo vista com muito carinho, porque nós não queremos atropelar as coisas. O Nixon talvez um pouquinho mais, já mais perto de entrar e jogar, o Ian um pouco mais distante, mas enfim, são jovens e que a gente vai ter todo o cuidado com eles. Queria que você falasse um pouco sobre a questão física de alguns atletas. Norberto, como é que ele está? Você falou da dúvida, mas em que grau de dúvida você tem? E Vitor Ramos, que não apareceu, na verdade não treinou com o resto do grupo. O Vitor, a queixa do atleta hoje foi de muito cansaço, em virtude até da sequência de jogos, então eu pedi que ele ficasse de fora do treino, mas não é dúvida, o Vitor joga domingo. O Norberto, em virtude daquela cirurgia do tempo inativo, o atleta tem sido utilizado na sequência de quarta, domingo, então é óbvio que a gente vai ter que dar um descanso a ele necessariamente, eu não sei se para esse jogo diante da Chapecoense ou na semana de outro lugar, mas há necessidade da gente dar um pouquinho de descanso para ele, porque depois de um longo período inativo o atleta passou a jogar em sequência e isso desgasta demais, o atleta passa a ter até medo de uma nova lesão. Então, diante disso, eu acredito também que ele estará em campo no domingo. A minha ideia é dar o jogo do Grêmio de descanso para ele, mas que domingo ele esteja na partida. Bom, assim, o Vitória é o 14º colocado, né? Está ali bem próximo à zona de rebaixamento. O que você tem passado para os atletas? Eles estão cientes de que não pode perder, a hora é essa, está dentro de casa para não perder, para não chegar onde ninguém quer, que é a zona de rebaixamento. Exatamente, a gente tem sentado, falado muito sobre isso, até porque nós temos essa dinâmica junto aos atletas, né, de conversar sobre tudo. Então há necessidade sim de se vencer a partida. Eu volto a dizer, o Vitória faz apenas o seu 4º jogo agora dentro de casa. Então nós sabemos que para que tenhamos uma equipe equilibrada em termos de pontos, é necessário vencer os jogos em casa e buscar pontos fora. Infelizmente, fora de casa, a gente não tem tido êxito, a não ser com 2 empates. Então nós temos que recuperar de qualquer forma esses pontos que foram deixados de lado nesses últimos jogos aqui dentro do Arrascaeta. Mancini, bom dia. O Vitória é um dos times que menos trocam passes no Campeonato Brasileiro. Eu queria que você analisasse essa característica da equipe e também falar sobre o Diego Renan, ele é um dos jogadores que mais acerta e que mais erra passe. Como é que você analisa esse jogo passando necessariamente pelo lado esquerdo do Vitória? O Vitória tem um setor esquerdo forte, a subida do Diego Renan é sempre bem-vinda, porque é um atleta que se lança ao ataque com muita qualidade, erra muitos passes e acerta muitos passes porque tenta. Então isso eu jamais vou tirar do meu atleta, o fato de eu exigir dele exatamente a coragem para tentar realizar aquilo que pede o momento, e não só aquilo que é mecânico, mas aquilo que pode ser entendido como ousadia, coragem. O fato do Vitória ser uma das equipes que tem menor índice de passe ou menor posse de bola do campeonato não muda nada para mim, isso são estatísticas, a questão matemática da coisa eu não levo tão a sério, porque o futebol te mostra, às vezes, uma equipe que finalizou 25 vezes a gols, teve 18 escanteios, perdeu de 1 a 0, e uma equipe que deu um chute a gol. Então, o futebol é muito complexo para isso. Existem estudiosos que estão atrás de tentar fazer com que a matemática explique o seu jogo. Às vezes ela consegue explicar, às vezes ela fica muito distante da realidade do jogo. Então, aqueles que têm nas mãos a informação passam como uma ferramenta. Daí a gente usar a favor ou não. Como assim? A Chapecoense está fazendo uma campanha regular no Campeonato Brasileiro, está até acima da tabela no Vitória. Tem jogadores perigosos como o Bruno Rangel, tem Faro de artilheiro, com a orientação já que
você passou para seus jogadores, principalmente algum tipo de atenção especial com esse jogador? A Chapecoense tem um time muito equilibrado, já vinha bem no campeonato estadual, né? O Guto chegou ainda ao término do ano, então faz um trabalho muito bem feito, uma equipe muito bem arrumada taticamente, que às vezes até faz uma linha de 5 com a volta de um dos extremos, né? Então isso de certa forma acaba dando uma estabilidade defensiva interessante. Ele tem Bruno Rangel à frente, tem 2 extremos, Silvinho de um lado e Lucas Gomes do outro, que são incisivos o jogo inteiro. Então nós vamos ter que ter cuidado, porque o Vitória vai ter que partir para o jogo e tem que estar muito consciente de que pode sofrer algum tipo de contra-ataque a qualquer momento do jogo, porque a Chapecoense tem essa característica. Eu acho que o fundamental, além de passar os atletas, é tentar montar uma estratégia de jogo que possibilite a gente atacar com agressividade, sem que a gente dê espaço para que eles possam, de repente, se organizar. Mancini, em todos os jogos até agora da Série A, em apenas um jogo, o Vitória saiu na frente. Foi contra o Internacional, venceu por 1-0. Todos os outros, o Vitória sofreu o primeiro gol. Você já passou isso para os atletas? Qual a estratégia que você tem montado, conversado diariamente, para que isso não volte a acontecer, principalmente dentro de casa? Isso tem nos incomodado, porque o único jogo foi o jogo diante do Inter, que nós saímos na frente e seguramos muito bem o resultado. É difícil quando você tem que correr atrás, ainda mais de equipes que são tão boas, ou se não até melhor do que a sua. Então nós temos que parar, dar uma boa analisada. Eu tenho mostrado muito aquilo que foi feito de bom e também os erros que foram vistos. Esse jogo especificamente do São Paulo, a gente errou muito pouco, mas no momento de um erro, de uma falha de marcação, nós acabamos tomando o gol, e isso acaba acarretando uma série de problemas que você tem que enfrentar ao longo do jogo a partir do momento em que se toma o gol. Você tem que se desarrumar, você passa a jogar mais no campo de ataque, então isso faz com que você ofereça mais campo de jogo ao adversário. Então eles sabem disso, a gente está tentando achar um equilíbrio, exatamente esse equilíbrio que dentro do Barradão a equipe tem mostrado e que fora de casa, às vezes, a gente ainda está pecando. O Vitória já